Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 4 de novembro de 2021, estamos começando mais uma live. Temos assuntos importantes, deveras, como sempre. Vamos debater esse calote do Bolsonaro, jamais visto na história do país. Nem o Dilson Funaro, lá no governo do Sarney, teve essa coragemzinha. Boa noite, como é que está? Comendo bastante? Tá boa a pizza? Vamos comentar sobre isso. São 90 bilhões que eles querem abrir no orçamento, dando calote. O que são precatórios? Nós vamos falar disso, tá? Nós vamos falar de novo das máquinas públicas no município de Soledade, o uso indevido das máquinas públicas no município de Soledade, que, infelizmente, não é só aqui, acontece em vários municípios, né? Em muitos municípios, talvez aqui o problema esteja mais crônico, chegou a ponto de assumirem na Câmara de Vereadores. Nós vamos falar de um projeto de lei também que está pipocando em todas as câmaras de vereadores, e ontem foi votado em primeiro turno aqui na Câmara de Vereadores de Soledade, que são emendas impositivas dos vereadores. Os vereadores querem um pedaço do orçamento para eles. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Marighella, vamos falar sobre a desistência ou não do Ciro aí, a sua candidatura à presidência da República. Enfim, são muitos assuntos aí para o senhor, a senhora acompanhar, compartilhar, curtir. Já vou pedindo para o pessoal ir curtindo e compartilhando, porque a ideia é que a gente possa levar mais longe a nossa mensagem, porque a gente não fala bobagem, né? A gente se prepara para falar, a gente fala das coisas com conteúdo, né? O primeiro grande assunto, gente, é um assunto muito antigo, parece que é novidade, mas lá nos anos 80 eu era criança e eu via dizer que se o Lula ganhasse a eleição ia dar o calote, não ia pagar os credores, porque o PT tinha uma política contra uma política contra o pagamento da dívida externa. Eu entendia que aquela dívida não era primeiro que não era legítima e tal. Depois, em 2001, inclusive, um ano antes do Lula ganhar a eleição, os movimentos populares fizeram um plebiscito popular sobre a dívida externa, né, para dizer que aquela dívida asfixiava o povo brasileiro. Né? Mas a única vez que o povo brasileiro, que o governo brasileiro se colocou como não pagador da dívida externa, foi no governo do Sarney, né? O ministro da Fazenda era o Dilson Funaro. E essa dívida foi paga nos governos do PT em 2006, foi pago o último saldo devedor da dívida externa. Portanto, o PT quitou a dívida externa, deixou 400 bilhões de reservas cambiais, de dólares, tá? De dólares, e não deu calote nenhum, nem na dívida pública interna, nem na dívida pública externa. E a direita sempre acusou a esquerda disso. Porque nós vamos pagar, porque os programas sociais vão quebrar o país, porque diziam que o Minha Casa Minha Vida ia quebrar o país. Aliás, eles terminaram com Minha Casa Minha Vida. Nós estamos tendo um colapso de habitação no Brasil que vai aumentar, porque as prefeituras não conseguem sozinhos fazer habitação, não conseguem ter política pública para isso, nós vamos ver um colapso. Né? E eles diziam primeiro que o Bolsa Família também ia quebrar o país, né? E agora eles, com a desculpa de conceder o auxílio emergencial, eles acabaram com o Bolsa Família, né? O Bolsa Família não era um programa simples, era um programa complexo, com condicionalidades, né? E eles acabaram. E aí, para abrir um espaço fiscal, para abrir um espaço maior no orçamento, eles usaram essa desculpa, eles estão abrindo 90 bi, só que pro auxílio não vai 90 bi. Sobra mais 20 bilhões, né, mais de 20 bilhões para emendas, para negociar com o Congresso Nacional, para comprar voto de deputado federal. O senhor, a senhora quer que o seu deputado se venda em troca de um dinheiro que já é seu, que já é do orçamento, que já tem que ir para a saúde, para a educação, para transporte. Esse dinheiro é do orçamento. Ao se fazer uma emenda, não se cria um dinheiro, não se inventa um dinheiro. Tem X do orçamento e aquele X do orçamento é retirado. Por isso a gente é contra as emendas. E alguém vai dizer, não, mas os deputados do PT também fazem emenda. Claro, se é legal, vai fazer o quê? Vai ficar dormindo enquanto os outros fazem? Não. Mas é uma excrescência,
é uma coisa que agride o Estado Democrático de Direito, porque faz com que aquele dinheiro, hoje são 16 milhões a nível federal, para cada deputado, né, das emendas individuais, fora essas do orçamento paralelo, fora essas da compra, né, que essas são ajeitamentos, vai pelos ministérios e o deputado depois diz lá que é dele. Né? Essa é outro golpe que se dá. Isso abre as portas para a corrupção. Então, o governo brasileiro aprovou ontem, em primeiro turno, em segundo turno vai ser na semana que vem, na terça-feira, né, um calote, ou seja, não vai pagar. O que são os precatórios? São dívidas cujos processos já transitaram em julgado, já estão prontos e liquidados, já se sabe o valor. Esse processo já tramitou 5, 10, 20, 30 anos, e quando ele chega um ano antes, até dia 1º de julho, está no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição, que é o que eles querem mudar, ele, até o 1º de junho do ano por exemplo, desse ano, né, ele entra no orçamento do ano que vem, e tem que obrigatoriamente entrar no orçamento do ano que vem. E tem sido assim historicamente, não se tem notícia de um calote. Né? Às vezes os municípios se apertam, tem que acabar negociando com os credores, porque não há, porque isso é uma questão que mostra que o Estado é sério e cumpre as suas obrigações. Porém, este governo, que se dizia austero, que se dizia combater a corrupção, que veio com toda aquela história, que dizia que quem fazia pedalada fiscal tinha que sofrer impeachment, pois essa é a maior pedalada fiscal, o maior calote institucionalizado da história do país. E pior, vai só servir para manchar o nosso nome, porque não vai passar no Senado, e se passar no Senado, no Judiciário não passa. Porque não tem, o Judiciário vai decretar a inconstitucionalidade disso. Né? Mas essa tentativa em si, esse movimento e essa compra do Congresso Nacional Brasileiro é uma vergonha para o povo brasileiro, porque eu não acredito que pessoas esclarecidas, que conhecem o funcionamento do Estado brasileiro, sejam capazes de acreditar nessa falácia de que é para abrir para os recursos para o auxílio emergencial. O Bolsa Família estava aí há 18 anos e poderia ser melhorado, ampliado, qualificado, né, elevado o seu valor e caber dentro do orçamento. Obviamente, para caber alguma coisa dentro do orçamento, tem que retirar outras que são menos importantes, ou menos urgentes, ou menos, a gente chama de prioridade. Né? Essa é uma lógica óbvia de todo mundo que gerencia qualquer coisa. Né? Eu não vou usar a ideia de que o orçamento é igual a uma casa, porque não é. Ele é diferente. Inclusive porque, sim, o Estado pode assumir dívidas, mas dívidas já liquidadas, dívidas de precatório, sempre foi considerado sagrado. Né? A gente rola outras dívidas. O Estado pode rolar, o Estado americano é um dos que mais deve no mundo, né? Mas não deixa de cumprir as suas funções. Né? E dívida de precatório, não. Então, o governo Bolsonaro é um governo assumidamente caloteiro. E essa gente que fica defendendo o mercado e bolsa de valores e não sei o quê, que sempre disse que a esquerda ia fazer isso, primeiro a esquerda nunca fez, a esquerda deixou bilhões de dólares em reservas cambiais. Né? E pagou a dívida externa, inclusive resquícios da dívida externa lá da moratória do Dilson Funaro, do governo Sarney. Portanto, é de forma estarrecedora que a gente vê acontecer isso no país. E aí, pior do que isso, a gente vê o PDT, que é um partido que eu prezo muito, que eu vivo falando aqui da história do Brizola, vivo falando da história do Getúlio, do Jango, né, que são figuras importantes da história do país que estiveram na luta da defesa do povo brasileiro. Pois bem, o PDT entregou 24 votos favoráveis a abrir esse rombo no orçamento, porque esses 90 bi fica para pagar em 2023, cara. Quem for o presidente ou a presidenta. Pagar, a dívida não desaparece. Né? E eu quero ver, porque eles criaram umas regras ali, inclusive, que meio que é para partilhar precatório. Né? Só que o precatório tem ordem, tem toda uma legislação sobre o precatório, não pode passar na frente um do outro, justamente porque entra no orçamento do outro ano, há uma previsão, a lei de orçamento anual a ser cumprida. Né? O orçamento se aprova um ano antes. Aliás, o Guedes, quando entrou ser ministro da Economia, não sabia disso. Né? Mas é isso, se aprova um ano antes. Os deputados, no caso, tem que aprovar um ano antes. Os vereadores têm que aprovar um ano antes o orçamento
para o prefeito executar. Quem faz a execução orçamentária é o Poder Executivo. Pois bem, eles estão dando um calote de 90 bi. Sabe quanto que eles diziam que era a pedalada fiscal da Dilma, que não aconteceu? Eles falavam em 33 bi. E foi para pagar o programa social. Eles diziam que era uma pedalada fiscal, que não era uma pedalada fiscal. Havia previsão orçamentária. Pois bem, agora eles dizem, havia previsão orçamentária. E agora eles, 90 bi, eles estão fazendo a luz do dia, a luz do mundo, para nos chamarem de caloteiro mundo afora. E esse é o governo que nós estamos vivendo. Portanto, e outra, cria uma dívida enorme, porque esses 90 bi depois tem juro para pagar, né? Está rolando uma dívida já liquidada, já certa, já revisada pela justiça brasileira. Mas pode, alguém diz, mas pode ter erro nesses processos, mas bueno, tem outros mecanismos judiciais para rever essa rescisória, etc. O processo um dia termina. As pessoas, inclusive, se queixam do contrário, que o processo demora muito, os processos. Portanto, é um absurdo agora, depois de liquidado, que as pessoas sabem o valor, que o governo concordou com o valor, ou seja, tem que vir lá a Advocacia Geral da União concordar, dizer, está aqui, está certo, esse valor devido para o seu João aqui, temos que pagar ele liquidou antes de 1º de julho, está escrito lá para ser pago, pagamos durante o ano que vem. Aí chega no ano que vem e não pagam. Isso é uma manobra, isso é ridículo, mas é isso que nós estamos vivendo. E mais do que isso, comprometendo as finanças públicas do país por ano, por anos, porque aí começa a atrasar ano a ano, e isso vai se tornar impagável no decorrer dos anos. 2023, aí vai pagar uma parte de 2022, mais uma parte de 2023, e já vai rolar outro para 2024 e outro para 2025. Isso não termina nunca mais. É esta a triste situação que estamos no país. Boa noite, Sandra Mara Garcia. Conhece, Geizinho? Boa noite, Vardilei Cordeiro, Ana Júlia de Miranda Trich, Ronaldo Moraes, Vardilei Cordeiro, Luiz Ferreiro Tomate, Gibrailda Rosa Oliveira, Rosa Giovanoni, Sandra Mara Garcia, Clemir Cominho Scorsato. O que achou, Clemir? Tu que foi um militante do PDT, histórico, trabalhista, brisolista, eu me considero brisolista, tá? Porque eu admiro a história do Brizola, acho que o Brizola foi uma grande liderança popular. Eu admiro, inclusive, todas as pessoas que em algum momento assumiram liderança desse povo brasileiro, porque é importante, não se constrói luta política sem as lideranças. Elas têm seus erros, seus limites. Agora, imagina o que fez o PDT ontem. Dá tempo de voltar atrás. Boa noite, Rosa Giovanoni. Só isso serve para pôr na cadeia esse Bozo e mais seus compadres, inclusive o Congresso que votou nesse absurdo. É verdade. Serviria, em outros tempos, né? Vamos nos prepararmos que logo vem um golpe por aí. Tem que ficar atento, porque à noite eles trabalham. É o que eu penso. É verdade. Tudo indica um golpe. Ficam comprando parlamentar, né? E estão à venda. Boa noite, Maria Helena Moraes de Almeida, minha querida mana, minha colega. Jorge Augusto Pedroso Teixeira e Edi da Luz. Boa noite, pessoal. Curtir e compartilhar. Bom, o que aconteceu com o Ciro Gomes? Ciro Gomes, eu acho que ele fez certo. Ele fez certo. Ele disse, olha, essa votação do PDT, ele não disse minha envergonha, mas ele disse isso, suspende a minha candidatura. Eu não tenho condição de continuar sendo pré-candidato à presidência da República, o PDT abrindo 90 bilhões no orçamento do ano que vem, por Bolsonaro comprar deputados. Eu não concordo com isso, não tenho como concordar com isso, isso é escancarar a corrupção do país. Ele falou isso. E aí, alguns do PDT já disseram que podem mudar de ideia, como é o caso do Afonso Mota, aqui no Rio Grande do Sul, surpreendeu, né? Todo mundo sabe que o Marlon Santos lá é um deputado federal de direita no PDT, né? Que o Pompeu de Massa tem posições à esquerda, nem sempre, mas tem posições à esquerda, e que o Afonso Mota tinha mantido, havia até então mantido posições mais à esquerda. Mas nessa, não sei o que houve, não vou julgar, porque vou julgar só o fato, né? Não vou julgar que tenha outras coisas por trás. Tenho ele por uma pessoa séria, já disse que pode mudar o voto dele no segundo turno na semana que vem. Então,
tem tudo para reverter esse processo, inclusive na Câmara dos Deputados. Porém, é vergonhoso o país parar para debater isso, o governo propor calote, né? Depois não sabe por que fica mal falado, depois não sabe por que não tem, por que ninguém acredita, né? Enfim, e esses fake news sempre rolaram contra a esquerda, essa é a novidade. Então o Ciro, eu acho que fez uma coisa certa, né? Suspendeu, é meio que um recado para eles querem um candidato que tenha compromisso social, eu não vou fazer isso aí. Enfim, compromisso fiscal, inclusive, né? Compromisso fiscal, compromisso com o país, eu não vou, né, concordar com isso, de dar 90 bilhões, né, retirar 90 bilhões ou abrir um espaço de 90 bilhões para o governo gastar como quiser no ano que vem, no ano pré-eleitoral, para tentar comprar as eleições, né, e endividar o país para o resto da vida. É isso que eles estão propondo, gente. É muito sério isso que está votando. Isso que eles votaram ontem. Ó, o Lúcio Dias. Boa noite, camaradas. Bolsonaro tentando angariar recursos no orçamento para a prostituição política das emendas em troca de um recurso para o deputado vender a alma e votar contra os trabalhadores. Exatamente. Boa noite, Lúcio. Inclusive, eu faço o link com o que foi votado ontem, já te parabenizo pela votação. Aliás, acusaram o Lúcio ontem, os outros vereadores, de que ele tem partido. Olha, todos temos partido, né? E deveriam ouvir os seus partidos, deveriam representá-los politicamente. Aliás, essa é a lógica de se filiar um partido. Tem que se filiar, né? Se filia naquele que tu tem mais afinidade, que as pessoas pensam no mesmo sentido, obviamente. Então, o Lúcio nos representa muito bem. Ontem, de forma, na minha opinião, muito triste isso, está chegando às câmaras de vereadores esse negócio de uma proposta de emenda, né, de legalizar as emendas impositivas para os vereadores. Nós já temos, já é escandaloso o que acontece no governo federal, uma parte do orçamento, que são 16 milhões para cada deputado, distribuir a seu bel prazer, né? Portanto, é algo absurdamente ruim para os municípios, né? Vamos começar essa mesma barganha que nós estamos vendo a nível federal, nós vamos ter nos municípios, prefeito comprando o vereador, ó, libera a tua emenda lá se tu votar comigo de tal e tal jeito. Não, ó, pode aumentar o valor das emendas aí, porque eles estão propondo mais de 1 milhão, tá, gente? É 1,2 mais 1,2 individuais, mais 1% emendas de bancada. Foi aprovado ontem um voto contrário apenas do vereador Lúcio, que foi inclusive ameaçado por um vereador lá na Câmara. Está ali, está gravado, né? Só que o seguinte, essa proposta na minha opinião, traz sérios problemas. Espero que a Marilda vete. Se a Marilda vetar, apoiarei, né? Aliás, eu espero algumas atitudes da Marilda. Eu espero, porque eu sempre espero que as pessoas melhorem, que as pessoas tenham atitudes eticamente responsáveis. Essa jogadinha dela na questão das máquinas, o que aconteceu aqui para quem não é de Soledade? A gente sempre denunciou historicamente que as máquinas são usadas dentro de fazendas e etc., sem pagamento, sem regulamentação, sem nada, inclusive servindo como instrumento eleitoral, em troca de voto, em troca de apoio político, etc. Sempre denunciamos isso, tá? Historicamente. Eu, inclusive, como vereador, tirei foto de máquina dentro de fazenda e tudo mais. Né? Agora vem um vereador da situação e disse: eu sou a favor disso. Eu sou a favor do que ele chamou de biscate. Ele disse, né? Ele disse: eu sou a favor de biscate. Ele falou isso. Eu tenho que dizer isso, senão eu recorto depois, né? Diz que eu disse, né? O vereador falou. Né? O vereador falou isso. Né? O vereador de situação, líder da bancada do MDB, da prefeita Marilda. Disse que ele é a favor que os funcionários peguem as máquinas do município, prestem serviço particular e embolsem o dinheiro. É uma empresa que não dá prejuízo, né? Porque a prefeitura paga o óleo, paga o desgaste da máquina e o cara embolsa o dinheiro. Só que a gente sabe que não é só isso, a gente sabe que tem interesse de quem manda nesse funcionário, que há um conluio, inclusive eleitoral. E por que eles não enfrentam isso? Porque em 2024 tem eleição e eles querem as máquinas sem controle, porque é só botar o rastreamento e abrir. Se não quiser abrir para toda a sociedade, abre para as pessoas do Conselho Agropecuário. Né? As pessoas vão vendo, a máquina está aqui, foi lá, veio para cá. Por que não prestar conta disso? Qual é o problema? Daí vão querer dizer: não, mas não quer que faça por desfecho particular. Quero, inclusive, fui autor, em tese, né, porque ajudei a elaborar essa lei aqui enquanto estive no governo, a lei
3.472 de 2013. Aliás, o governo Lula fez máquinas, entregou máquinas para o município para fazer obra, para fazer atividade em pequenas propriedades, né, exclusivamente. Essas máquinas deveriam estar com a Secretaria da Agricultura, tá, maninho? Tiraram de ti, sabe por quê? Porque tu vai fazer a feira na praça, tá beleza, bonito, e o PSB lá, tá certo. Só que o PMDB só pensa o seguinte, eles querem as máquinas para fazer serviço particular para angariar voto. E aí é os contratos, por isso eles querem a Secretaria da Administração e a Secretaria de Obras. Tá? E aí vamos brincar de fazer a eleição em 2024 se nós não estancar essa sangria e moralizar isso. Moralizar não tem nada a ver com humor, tá? É de moral. É simples, é rastreamento das máquinas, fazer o serviço público de forma correta, de forma não só para os amigos, não só para quem vota no vereador e tal, ninguém fica devendo voto para ninguém, as máquinas são públicas, têm que trabalhar sobretudo no que é público e podem sim ser utilizadas para, inclusive nessa lei que prevê 6 horas por agricultor, né? Até 15 mil faturamento no bloco, ou seja, pequenos agricultores. Né? Houve uma discussão lá, se o tamanho da propriedade, tal, chegamos nesse consenso. A lei até hoje não foi atualizada os valores. Sabe por que não foi atualizado? Nem o valor das horas máquinas, nem o valor das pessoas beneficiadas, porque eles não aplicam a lei. O único que aplicou foi o Roberto Poletti. Eu tenho que repetir aqui, tá? O único que aplicou. Já desafiei semana passada que me dissesse, não dizem porque não vão dizer. Aí vieram para a sessão da Câmara ontem dizer que não, que estão acusando os coisas. Não, quem está acusando desta vez é o Pedrinho Marafon, que aliás ficou quieto ontem e não veio dizer o que aconteceu. Né? Por quê? Porque não pode dizer. Porque é isso. E a Marilda fez de conta, abriu uma sindicância que é para acalmar, aí faz um acordo, para um pouco isso, depois volta tudo, a sindicância vai ouvir 3, 4 pessoas, quer dizer que não viram nada, e a vida segue. É simples, marido. Quer resolver? Bota o rastreamento. Bota um emblema bem grande, pode ser da tua administração, lá nas máquinas, não me importarei com isso, desde que fique claro que é do município de Soledade, os outros que não são de Soledade podem fazer isso, cada município é o correto, tá? Bota para saberem que essa máquina, vê de longe que é a máquina da prefeitura, né? Executa essa lei aqui, né? Tudo certinho, sem problema nenhum. E quando vier uma denúncia assim, não, mas a máquina teve dentro das fazendas dos fulanos e dos beltranos, vai dizer, não, não tiveram, tá aqui, ó. Essa máquina participou aqui, já estava em tal e tal lugar nessa data aí que estão dizendo. Não é uma beleza? Não é bom para todo mundo? E ninguém fica mais acusado de coisa que não fez? Por quê? Mas tem que fazer isso. E não vem me dizer que custa dinheiro. Dinheiro é chegar na segunda-feira de manhã e a máquina está quebrada. Isso sim, depois de ter trabalhado de forma particular e dessa forma de biscate aí, que é o Pedrinho Marafon que disse, não é eu que disse. Mas eu sempre denunciei, inclusive está no meu programa de governo, inclusive gravei, inclusive falei isso para ti na tua frente nos debates, prefeito. Né? Falei e falo porque esse é um grande problema. A Soledade há muitos anos não faz uma obra com dinheiro público. É tudo ou é emenda ou é o governo federal. Sabe por quê? Porque não há orçamento que chegue tu pegando as máquinas e dando para os compadres. Não tem, não tem. É um forte, como diria minha avó. Não tem, não há dinheiro que chegue. E não você faz serviço público, você faz serviço que não são públicos. Simples assim. Né? E não adianta, está lá o vereador Douglas fazendo essa luta, está lá o vereador Lúcio fazendo essa luta, espero que outros vereadores entrem nessa luta, porque quem não é a favor de corrupção é a favor do controle da máquina pública, mas é óbvio, mas se o senhor tem mas Deus, uma máquina da prefeitura não sabe onde é que está, ou não quer saber onde é que está, mas como não quer saber onde é que está? O prefeito tem que saber onde é que está. Tem que ter o controle disso, tem que ter um controle de bordo bem feitinho ali, ó, com a hora de saída, a hora de chegada. E isso tudo com monitoramento nem precisa, porque no monitoramento sabe, foi ligado a tal hora, foi desligado a tal hora, viajou para tal comunidade, fez tal estrada. Que beleza, né? Funciona, é uma beleza. E pronto, resolve esse problema, poupa dinheiro e faz mais estrada, tenho certeza. Faça isso, mano. Não me venha com conversinha que vai fazer investigação em sindicâncias que não vai. Não vai. O ano passado teve denúncias graves de um servidor aí do município. Olhar a notícia das sindicâncias. O servidor estava só mentindo. Que abriram sindicâncias, ninguém mais sabe o que aconteceu. Tá? Eu sei, deve ter sido arquivada a sindicância, porque daí, né? Tem que os vereadores estão corretos. Lúcio, Douglas e os demais que estiverem nessa luta estão corretos. Tá?
Há um erro aí nessa questão das emendas. Essa questão das emendas, sim, sim, estão errados. Estão trazendo para o município. Opa, mostrei a coisa errada. Esse aqui. Estão trazendo para o município mais uma fonte de corrupção. E a corrupção, tu não pode abrir a porta para ela, porque tu não abrindo, ela ainda dá jeito de entrar. E tem que estar tesourando toda hora e cuidando toda hora. É tipo rato em galpão. Se tu deixar um farelinho no chão, ele vem. Tá? Então tem que combater. E isso aqui é doar uma parte do orçamento para o vereador, para a vereadora destinar, e isso vai dar problema. Se nós temos que ampliar o orçamento, se querem fazer algo pelo orçamento, falem com a Marilda, por exemplo, para aumentar a destinação de recursos para o hospital, que ela disse que chegava a 200 mil ano passado, façam chegar aos 200 mil, e não era verdade. Né? Não é uma política importante que aumenta para todo mundo e torna o hospital menos dependente? É uma questão importante, ou para o PA, que seja para o PA, né? Tem coisa para melhorar, muita coisa para melhorar. Agora, não criar esse tipo de legislação que vai engessar o prefeito. Aliás, isso só prova que no município não tem instrumento de participação popular. Lembra do cafezinho com a Marilda? É isso que estão falando. Vai lá, toma um cafezinho com ela e volta. E aí depois ela faz o que quer. Tem que debater o orçamento com a comunidade e também, obviamente, com os vereadores. Aliás, é a função do vereador aprovar, né, ou analisar o orçamento. Mas a emenda impositiva que dá um dinheiro para ele destinar, que vai ser mais de 100 mil por essa proposta aqui, não é uma boa para o município. É abrir as portas para a corrupção, para troca de favor, para o clientelismo, para o fisiologismo, tudo que a gente não gosta na política. Porque tem tantas coisas boas. Essa é uma coisa ruim. Vamos lá. Jesus Maciel está nos cumprimentando aqui. Seu Nelson Dapper, ali de Tiúgo, meu amigo do PDT, deputado federal do meu partido, PDT, que votou a favor dessa PEC, para mim, politicamente, está na horizontal. É com tristeza que a gente fala sobre isso, né, seu Nelson? Mas eu acho que o Ciro Gomes tomou a atitude correta ontem, de tentar alinhar o partido e tomara que consiga. Né? Acho que o PDT precisa passar por uma. Aí é difícil a gente falar do partido dos outros, né? Mas até pelo carinho que eu tenho pelo PDT e pelo papel histórico que eu acho que o PDT tem a cumprir ainda, né? Partido do Brizola, partido do homem que enfrentou as elites brasileiras, que tinha uma concepção de Estado, do que tinha que estar na mão do Estado, a saúde, a educação, o transporte, a energia, criou a CE, a telefonia, criou a CRT, enfim, um homem que tinha uma concepção de Estado de que o Estado tinha que atender a população. Né? E aí a gente vê o PDT fazer o que fez ontem. Uma parte do PDT, obviamente, mas foi uma parte bem significativa, infelizmente. Né? Mas é isso aí, Zé Nelson. É as bases que tem que dizer para esses caras que não aceitam isso. Né? É as bases que tem que reacender a chama brizolista. Dona Zenir Borer, boa noite. Valmir Preto, boa noite. David Deja, boa noite. Gente, esse país está muito difícil da gente conviver, né? Infelizmente, as coisas vão acontecendo de forma muito, muito difícil, né? Mas se a gente prestar atenção, sabe por que eu sei tudo isso da questão do monitoramento das máquinas? Porque eu prestei atenção. Quando eu cheguei na Câmara, me diziam isso, eu fui lá nas fazendas e tirei foto. Me perseguiram, que me prometeram de me surrar, um monte de coisa. Não bateram nada, nada. Por quê? Porque eu estava falando a verdade. E aí eu prestei atenção. Aí quando tive uma experiência de governo, tentei regulamentar, organizar, né? Fazer as coisas certas. E na política, a gente tem que prestar atenção. Muita gente a Lava Jato enganou, né, gente? Muita gente pensou que aquela gente era séria. Né? E quem não viu que não era séria, com o Moro indo ser ministro do Bolsonaro, quem não viu que não era sério, com o Moro indo para os Estados Unidos ganhar uma fortuna, né, para estar lá trabalhando não se sabe no que, inclusive em coisas que têm ligação com a Lava Jato, né? Uma coisa meio secreta e que rende milhões, e ainda não tinha se convencido, pois agora o Moro assume que está e sempre esteve na política, o que ele fez foi sempre política, não tem nada de jurídico, mas agora ele se filiou a um partido político, tendo para ser candidato à presidência da República.
Bom, se agora não está claro que o Moro faz política, sempre fez política, e não teria problema em fazer política, mas tinha que sair da toga e não prender adversário político, né? Porque é adversário político. Aliás, o Deltan Dallagnol, não está aqui agora. Eu botei no bolso, ia dizer na minha gibeira ali. Mas pega ali no bolso da minha calça. O Deltan Dallagnol teve a capacidade de fazer um tweet. Ele saiu, também abandonou o cargo. Tá? Quem não sabia, também abandonou o cargo. Abandonou o cargo de promotor, que ganha bem, uma barbaridade, uma boa estrutura, para ajudar o povo do Paraná. Vai ser candidato a deputado federal, acredita? Olha só o que ele escreveu. Não, esse aqui é o do coisa que eu também vou falar depois. Eu peguei dois aqui, tá? Olha só esse aqui. Não é esse aqui, é doido mesmo. Tem mais um. Mas ele diz assim, que estava deixando a profissão dele por amor ao Ministério Público, mas que queriam ajuda, ele chama de você. Ou seja, já está meio que pedindo voto. Né? Olha só. Olha só. Tá aqui. Não. Aqui, ó. Após mais de 18 anos de trabalho em amor ao próximo ele trabalha no Ministério Público. Perseguindo o ex-presidente Lula, como já está comprovado, fazendo maracutaia junto com o Moro, como já está comprovado, ganhando bem, ainda que não fizesse maracutaia, e eu não estou falando mal dos promotores, ganha bem, faz o seu trabalho, como eu faço o meu trabalho, como a senhora faz o seu trabalho, como a gente faz o trabalho dela, todo mundo trabalha, tá? Amor ao próximo, diz ele, né? Estou saindo do Ministério Público e queria contar com você. Contar com você para quê? Para quê? Ele quer contar com o teu voto, com o teu apoio, né, para ser deputado federal pelo estado do Paraná. Ou seja, sempre fez política, não teria mal nenhum fazer política. O que tem mal é se esconder atrás de um cargo público para perseguir pessoas e para perseguir uma proposta política. Aliás, uma proposta política que estava dando certo, que até 2014 estávamos com 4% de desemprego, tá? Tinha Minha Casa Minha Vida andando, tinha Bolsa Família funcionando, a fome sendo combatida, o país saindo do mapa da fome, a Petrobras controlada, ainda que eu acho que precisa de controle ainda maior do que o governo da Dilma fazia, o governo do Lula, né? Aliás, também o Ciro tem uma ideia interessante, ele disse, eu interfiro na Petrobras, baixa as ações, o governo compra as ações, não tem problema. Porque é isso que eles dizem, se interferir vai baixar o valor, mas de que adianta a Petrobras valer bilhões, trilhões, e o povo brasileiro tem que pagar 7,20 na gasolina, eu paguei 7,49, tudo bem que era aditivado, eu paguei 7,49. Né? É isso, mas daí, mas é nosso. Daí o que eles querem é privatizar. Aliás, a resposta do Guedes foi essa. Ele disse que em 30 anos a Petrobras não vai valer nada, então vai vender agora. Mas então ele acha um bocó que compra, que não vai valer nada. Mas é umas ideias que é para enganar bobo. É que nem o cara querer vender um cavalo e dizer que ele é ruim, que corcoveia. Para início da conversa, não. Vai dizer que é bom, então, se fosse vender, né? A Petrobras é a maior riqueza deste país. Ela tem que estar no centro do debate o ano que vem nas eleições. Ela tem que estar no centro do debate porque é energia, é soberania desse país. É a Petrobras. E eles atacaram essa agenda Lava Jato, se prestou a destruir e a entregar para o capital financeiro especulativo a Petrobras, que hoje os acionistas estão rindo. Só esse ano são 60 bilhões que eles já embolsaram. 60 bilhões os acionistas preferenciais da Petrobras. E sabe quem está pagando? O senhor e a senhora. Sabe quem ficou com a Petrobras? 9 bi. Fora os 60. Então ela já deu mais de lucro, já deu 70 e poucos de lucro. Aí tá bom. Aí o Guedes dá faceiro. A Petrobras não dá prejuízo. A Petrobras tá boa. Tá boa, tá valendo trilhões. O problema é que esses trilhões não rendem nada para o povo brasileiro. É isso. E essa privatização da Petrobras começou com o Fernando Henrique, foi estancada no governo Lula, que teve controle sobre os preços, foi estancada mais ainda no governo da Dilma, e por isso que eles vieram com mais raiva contra a Dilma, porque eles queriam isso aí. Eles queriam dividir esses 30 bi, esses 60 bi que eles já ganharam esse ano, naqueles anos lá, né? Que era mais ou menos a mesma proporção. E agora ela está funcionando como se privada fosse. Porque ela visa lucro, atender os interesses dos acionistas e sobe o preço do petróleo conforme o dólar, uma política fixada pelo Temer, até agora não mexida pelo Bolsonaro, que diz que não pode intervir na economia.
Então, para que existe o Estado? O Estado existe para intervir em tudo que for de interesse do povo. Tudo. Tudo. Né? O povo está precisando de alimento. O Estado tem que gerenciar isso, tem que ter a Conab, tem que subsidiar a agricultura, né, para produzir alimento, tem que fazer com que o alimento chegue na vida das pessoas. Como é que o Estado não tem que se meter? Mas daí Estado para quê daí? Precisa um rei lá, só uma rainha para tirar foto daí. Não tem que intervir. Tem que pensar estrada, escoamento, o que vai acontecer nesse espaço territorial chamado Estado, quando tem uma nação dentro. É óbvio. Todo mundo civilizado pensa assim. Tem que pensar a política de educação, a política de saúde, e isso é intervir. Isso é intervir. Que história é essa que o Estado não pode intervir na economia, porque quando. Tá, mas aí o Estado não intervir, melhora alguma coisa para a vida das pessoas? Não, não melhora. Melhora talvez para quem tem bilhões. Eu fico louco com aqueles pequenininhos que tem menos que a gente, ou que nem a gente, e fico apoiando essas coisas malucas. É tipo o cara que tem um mercadinho e pensa que lutou a vida inteira contra o Bolsa Família, daí agora vai acabar. Daí vai ser mais um monte de dinheiro que ia para aquele mercadinho que não vai ir. Ou seja, ele vai pagar por defender esse tipo de política. Então, esta é a situação, a triste situação que entrou esse país. E muitos dos culpados, o maior culpado, o maior criador do Bolsonaro é essa agenda Lava Jato, que ainda vamos descobrir as ligações deles internacionais, foram financiados, sim, por gente que tinha interesse em destruir a Petrobras. Eu não tenho a mínima dúvida disso. A mínima disso. Pegaram uma corrupção que, obviamente, existia, né? E transformaram num grande escândalo para chegar neste momento de estar privatizada a Petrobras. E na prática, né, ela está privatizada. Precisamos reverter isso. Precisamos invocar Getúlio Vargas e o povo brasileiro e dizer que o petróleo é nosso. Então, Moro e Dallagnol estão na política de frente. Agora de frente. Sempre estiveram na política. Agora eles saíram da política para entrar na política. Eles saíram do modo que eles estavam fazendo para operar de outro modo. Geizinha, quem mais está na escuta? Pessoal, curtir, compartilhar, perguntar, provocar, tá valendo tudo, não. Vamos lá. Carlos de Matos. Ibirapuitã presente. Na escuta, na lancheria e churrascaria Recanto Gaúcho. Na boa churrascaria, uma das melhores da região do Alto da Serra do Botucaraí. Estivemos lá no sábado passado, com uma boa prosa com meu amigo Carlos de Matos. Um grande abraço. Josi Silva. Como é bom ouvir uma pessoa, Alisson Ferronato dos Santos, que sabe das coisas e se preocupa com todos, mas principalmente com os menos favorecidos. Abraço e minha admiração. Muito obrigado, Josi. Um grande abraço aí. Nos conforta muito e nos alegra um depoimento como esse. Muito obrigado. Meu. Edida Luz, boa noite. Wellington Pimentel. Ana Júlia, é isso aí, abençoadinho. Você nos apresenta. Te admiro muito, você sabe disso. Muito obrigado, Ana Júlia de Miranda Triste, minha companheira de sempre. Teve ali um que passou o Giba. Boa noite, Deltran. Quero uma mão do povo para contar os dólares de recuperação que sumiu. É verdade. Eu também acredito nisso, Giba. Porque não está bem contada essa história, né? Essa operação envolveu trilhões. Aliás, a operação que eles fizeram para salvar a Petrobras arrebentou com a Petrobras. A Petrobras está pagando dinheiro para os americanos, né? E aí repatriou 4 bi, deu um prejuízo de 170 bi, né? E eles queriam lá, eles queriam tomar conta ainda, queriam fazer uma organização lá para eles tomarem conta desse dinheiro. Aí o STF oficialmente não deixou, mas eu não duvido que tenha coisa por fora rolando aí, porque os escândalos que foram descobertos aí na Spotify, não, como é que é o nome? Spotify. Uhum. Não, mas a operação, não, acho que não é esse nome. Mas a operação que pegou os grampos ali, as gravações deles conversando, é coisas do arco da velha, coisas inimagináveis. Eles debatiam incluir coisas que eles sabiam que não era verdade numa denúncia contra uma pessoa. Gente. Isso é sério, porque eles não gostavam daquela pessoa. Aí como é que tu vai confiar daí numa acusação? E aí eles tinham interesses, como diria o Brizola, interesses não confessáveis. O que mais que temos aí? Vamos lá, pessoal. Curtir, comentar, levar mais adiante a nossa proposta. Alexandre Paim. Forte abraço, camarada Alisson. Daqui de Santa Maria.
Coração do Rio Grande. Azar. Quando passar por aqui, chegue para um mate e um gole de canha. Coisa boa. Uma vez ele me deu uma garrafa de cachaça da boa. Obrigado, Alexandre. Paim, me lembrei do Gariba, rapaz. Inclusive, encontrei o filho dele no Facebook, né? Lembrei do Gariba, aí um companheiro que foi muito importante aqui na nossa região, nas boas lutas de sempre. Além da polêmica, mas a política sem polêmica é a arte das elites, né? Nós precisamos conversar sobre as coisas importantes. O Gariba fazia isso, enfrentava o debate. Teve mais uma coisa que eu anotei aqui, mas eu quero falar do que vocês quiserem falar. Querem falar ainda sobre essa questão das emendas, da questão do monitoramento das máquinas, que é simples, é só botar o monitoramento. Não precisa nem a Marilda acaba com essa discussão em 1 minuto, se ela quiser. É só decidir fazer. Deixar aberto. O filme Marighella, que estreou hoje. Estreia hoje? Não, hoje, dia 4. Exatamente. Nos cinemas. Eu ouvi atentamente a entrevista do Wagner Moura e indico, quem puder, tiver 1h30 de entrevista, vale a pena. Né? Ele diz que o filme ele é visceral, no sentido que ele não esconde os limites e defeitos do personagem principal, o seu do Marighella. Ele faz um personagem complexo, ou seja, como as pessoas são, né? Com seus pontos positivos, tem os seus limites, suas dificuldades, mas o Marighella como uma liderança do povo brasileiro, né? Alguém que tinha preocupação social, né? E que era um rebelde. E aí ele homenageia a rebeldia no Brasil, que sempre existiu, tá? Sempre teve gente que não concordou com o seu autoritarismo, embora a raiz do Brasil seja mais autoritária. Sempre teve gente que lutou pelos mais pobres e se organizou, cujo exemplo maior é Canudos. Ele foi massacrado, sabe por quê? Canudos, o que era, gente? Um religioso chamado Antônio Conselheiro conseguiu organizar umas pessoas e prometeu a elas um lugar que elas podiam viver em igualdade. E eles foram caminhando até lá. E lá elas se arrancharam, fizeram moradia, começaram a viver, plantar umas rocinhas e rezar. O Estado brasileiro veio e matou, sob a acusação de que eram comunistas. E não satisfeitos de fazer 1, 2, 3 expedições, que o povo também se defendeu lá, fizeram 4, acho, expedições, até que terminaram. Essa foi a grande obra do Exército Brasileiro. A primeira grande obra do Exército Brasileiro. E não é crítica ao Exército, é um fato histórico. Então, o Wagner Moura trouxe, né, para essa discussão as revoltas no Brasil. A participação do MST, o MST como alguém que fomenta, que debate a estrutura fundiária no país, ou seja, que faz a crítica por que tanta terra na mão de tão poucos. As nossas terras ainda têm origem em capitanias hereditárias. E aí tem gente aí com 20 hectares preocupado com a reforma agrária, quem tem 20 hectares tinha que ganhar mais, gente. Né? Tem gente com milhares de hectares. Esse é o debate que nós temos que fazer na sociedade. Aliás, a reforma agrária não é em si um debate socialista, é um debate capitalista. É dividir para produzir mais. Esse é um debate que nós temos que retomar, porque que sociedade a gente quer? Essa hiperconcentração de terra no país. É isso que nós temos que debater com a população. 1% da população tem mais de 50% do país. Ou seja, eles são um país dentro de outro país, porque os outros não têm. Nós estamos vendo agora a crise de alimentos, que é terrível. As pessoas não têm dinheiro para comprar alimento. É um país gigantesco. Nós precisamos debater essas questões. Os municípios, inclusive, têm que debater essas questões. O centro do debate que propus com a candidatura a prefeito o ano passado foi a agricultura familiar, que a partir dela a gente fomentar a economia local. Não está correto? Agora, se todas as terras na cidade fossem de um só, não ia dar para fazer essa política, né? Aqui, felizmente, tem uma estrutura fundiária que permite pensar numa política dessas, né? De fomentar a agricultura familiar, fazer o vale-feira, né, para os funcionários públicos. Essa era a proposta, e movimentar a economia local para que as pessoas possam ganhar mais, viver mais e ter mais dignidade. Mas se todos os municípios estivessem fazendo isso, nós não estaríamos no paraíso, né, gente? Nenhuma política sozinha, isolada, melhora a vida. Só ela, né? Ou resolve os problemas, mas melhora a vida. Melhora a vida. Ela resolve todos os problemas, obviamente, os problemas são mais profundos. Ninguém comentou mais? Pessoal, curtir, comentar, levar mais adiante a nossa mensagem.
Pessoal, então, recapitulando, hoje nós falamos sobre esse absurdo do voto dos precatórios. A gente espera que o PDT e todos os demais deputados sensatos deste país, com compromisso social, voltem atrás e não votem isso na terça-feira, votem contrários a isso. Né? Que a barganha diminua o tamanho nesse país. A barganha vai continuar, mas que isso não seja objeto da barganha, porque isso é acabar com o que existe, com o mínimo de responsabilidade fiscal, né, e orçamentária nesse país, criar um grande problema de 90 bilhões de reais. Tá? Nós temos como manter o auxílio ou criar o auxílio emergencial sem fazer esse absurdo que é o calote dos precatórios. Nós falamos também sobre esse absurdo que é o não monitoramento das máquinas. As máquinas públicas em cada município têm que estar sob controle público e servindo de forma pública e republicana, né, à sociedade. Sem problema nenhum, nenhum prefeito honesto vai se importar com isso, vai querer isso, inclusive para se defender. Não, aqui, ó, tá tudo aqui, tudo monitorado e está aberto. Quem quiser ver aqui onde é que teve a máquina tal, pode ver. Tá? E esse absurdo que está chegando às câmaras de vereadores, que é as emendas impositivas, que é trazer mais corrupção para dentro dos municípios, trazer mais corrupção para a unidade federada município, porque as emendas invariavelmente estão enroladas em corrupção, né? Inclusive com o ajeitamento do que vai comprar, né? Porque é tu privatizar uma parte do orçamento. É o vereador, assim como o deputado já tem, que é um absurdo isso, que foi piorado em 2015 para prejudicar a Dilma. Lembra que essa história de emenda impositiva aconteceu em 2015, tá? No caso pelo MDB, pelo Eduardo Cunha, para destruir a Dilma, para diminuir o poder dela, né? E agora estão querendo fazer nas câmaras de vereadores e é para prejudicar os governos. Marilda, estou te alertando. Outros municípios aqui da região, prefeito, estou lhe alertando. Tá? Alertando vocês, que isso é para prejudicar o governo, para fazer barganha política, proselitismo político, fisiologismo, tá? Do pior tipo. É para isso que serve essa proposta de emenda impositiva. É isso? Um grande abraço a todos e a todas e até quinta-feira que vem estaremos aqui para debater a política estadual, nacional e municipal. Um grande abraço e até quinta-feira.